O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Porque família é um presente de Deus, porque amar é um dom de Deus, estamos no ar mais uma vez. Consultório de família com muito carinho chegando até você. Que você esteja aí muito confortável ou no corre-corre da vida, mais ligadinho aqui na Novo Tempo. Você é sempre muito bem-vindo. Pensamos num programa que seja especial para você, para o seu coração, pensando nos pais, nos filhos, em todos aqueles que querem encontrar alguma resposta, ouvir alguma palavra que dê a direção certa. E este é o nosso momento, então fique aqui muito à vontade. Acomode-se, fique com a gente, participe, para que seja com a sua interação algo bem gostoso de fazer mais uma vez o programa de hoje. O consultório de família é todo nosso. Onde você estiver, senta aqui com a gente, fique à vontade. A nossa maneira de interagir com você pode ser pelo nosso Facebook, pelo nosso endereço facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada. Lembra quando nós falávamos sobre namorar, sobre alguns requisitos, algumas características que nós devemos observar na vida de um rapaz ou de uma moça quando um escolhe o outro ou está pretendendo escolher o outro para compartilhar a vida. E a resposta ao programa foi muito positiva e nós anunciamos que traríamos aqui hoje uma história para confirmar ou para dar a você uma ideia mais clara, mais prática sobre o que significa quando escolhemos alguém ter a Deus como aquele que nos dá a direção, o norte, e tendo confiança na sua palavra, as coisas são mais seguras, a estrutura da vida se torna mais firme e então nós podemos compreender que o programa de hoje, sendo continuidade da semana que vem e tendo uma história prática, vai ser ainda um grande presente para mim e para você que tem interesse em ser feliz. Para você que está solteiro, menino, menina, o que dá a você a certeza de que a pessoa com quem você está se relacionando é a pessoa que tem características especiais, que dá a você uma segurança de ser um homem de Deus escolhido para você ou uma mulher de Deus. Quais são os passos? Quais são as condições? Quais são as revelações que a palavra de Deus nos dá? Então, fique aqui com a gente para fazer no programa de hoje a continuidade dessa conversa, como eu disse agora há pouco, bem gostosa. Volta aqui comigo e com você, o pastor Ivan Fidelis. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tarleide, boa noite, amigos de casa, boa noite a todos. Deixa eu aproveitar logo no início aqui para mandar um beijo, um abraço para os irmãos, queridos e irmãs de Itapeva, que estão conosco ali na Igreja Central de Itapeva. Um grande abraço para vocês. Que ótimo, um abraço. Então, deixo o meu abraço também aqui para vocês. E os convidados outros de hoje é aquele casal que eu disse que estaria aqui com a gente, pastor Daniel Lemos. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Que bom, quem acompanhou o programa na semana passada estava esperando por você aqui, tá? Okay. Para conhecer a tua história, juntamente com a Tamires. Bem-vinda, Tamires, bom tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui também. Muito bom, casal lindo. Vou começar com ele, que tal, né? Não, peraí, deixa eu só fazer aqui uma coisa com o pastor Ivan Fidelis. Vamos fazer um resuminho da semana passada? Nós estudamos a partir de Provérbios 31. De modo geral e bem rápido, o que diz Provérbios 31 que dá a gente uma luz sobre como escolher a pessoa para dividir a vida? Sim, Provérbios 31 nós vimos a semana passada até o capítulo 10, até o versículo 10. Né? Mulher virtuosa, quem a achará? E nós vimos principalmente a questão da dualidade do texto. O texto é aplicado para homens e mulheres, apesar de que a figura do texto é uma mãe ensinando o seu filho como ser devidamente um homem para encontrar essa mulher virtuosa. Poderia ser a mãe, o pai, o papel da família, instruindo seu filho ou sua filha a como encontrar um relacionamento sadio diante dos propósitos e da direção da palavra de Deus. E aí dentro
dos textos, dentro dos versículos que nós olhamos ali, nós percebemos que desde o início ele fala a respeito de não se entregar a vários relacionamentos, porque os diversos relacionamentos, cada vez que nós nos relacionamos, nós entregamos um pouco de nós mesmos para o outro. E não é bom que nós tenhamos um relacionamento definitivo já fracionado pelo muito que já foi desgastado antes. Então, não ter muitos relacionamentos e observar a relação familiar, a conduta pessoal, a postura pessoal de cada um, dentro da sua estrutura psicológica, moral, social, do contexto em que ele está inserido. Então, tudo isso foi o que nós vimos para que, quando chegar a encontrar o homem ou a mulher virtuosa, que nós possamos ter parâmetros designados por Deus para que nós encontremos, de fato, aquela pessoa que vai compartilhar todo o restante da nossa vida. Que ótimo. E ali entre aqueles textos também é dito que não devemos dar o coração a pessoas dadas a vícios, por exemplo, né? Então, se você perdeu o programa da semana passada, vai lá no nosso site, novotempo.com/consultório, e então você vai ter ali todo um apanhado que fizemos, lendo o texto, aprendendo segundo o que está escrito na Palavra de Deus sobre as características de um homem e de uma mulher, que nós chamamos de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para fazer você feliz. E me chamou muito a atenção o fato de o primeiro conselho da mãe para o filho, que tornou-se rei, o rei Lemuel, era de não dar o seu coração a muitas mulheres, ou seja, não dá a sua força, diz o texto bíblico, né? Não des a tua força a muitas mulheres. E eu achei esse texto assim incrível para nós falarmos justamente sobre como muitas vezes nós temos trabalhado os relacionamentos de modo muito leviano, e nós vimos moças e rapazes namorando um e outro, como se não tivesse parâmetros para encontrar alguém que possa trazer um retorno positivo e construir uma história juntos. Claro que quando estamos namorando, há a possibilidade do término, é óbvio, não estão casados, não há aliança confirmada, mas parece que nos falta muitas vezes um compromisso mais apurado, um olhar mais apurado sobre o que significa entrar na vida de alguém. Eu costumo dizer que entrar na vida de alguém é pisar em terreno sagrado. O coração do outro é algo mais sagrado do que eu possa imaginar. Então, precisa haver um carinho, um cuidado mais especial, e se contudo nós formos à Palavra de Deus, ela nos vai dar segurança e confirmação sobre que caminho tomar ao nos relacionarmos com alguém. Então, como eu disse, a história prática de alguém, de um casal que experimentou isso que eu estou dizendo para você, ter o cuidado de não entrar na vida do outro de modo leviano, para não se ferir e não ferir a vida do outro. Mas como? Pastor Daniel, agora sim. 12 anos de idade você tinha quando você conheceu o Evangelho, e num dado momento da sua tão tenra idade, você fez um voto com Deus. Começa por aí. Tá. Eu fiz um voto com Deus de tentar guardar meu coração. Eu comecei a observar as pessoas um pouquinho mais velhas que eu, que ficavam bastante, rolava aquela azaração, e eu comecei a sentir uma impressão muito ruim daquilo, assim. Embora eu estava naquela direção, faria a mesma coisa, mas eu comecei a sentir um incômodo. E naquele momento de conversão, foi aos 12 anos, onde me converti, conheci mais a Deus, e eu comecei a ler a Bíblia por conta, muito assim, sabe? E eu fiz um voto de, Senhor, eu vou tentar não ficar, esse negócio de ficar assim me incomodava. E eu vou tentar aguentar até que o Senhor me mostre o caminho certo, a pessoa certa, assim por diante. Então, começou naquele período da minha vida, que era bem decisivo para a vida de qualquer pessoa, na verdade. Mas, Daniel, como é que você chegou a esse tipo de pensamento? Você era muito jovem. Você não está me dizendo que fez o voto aos 12 anos de idade, é isso? Ou um pouquinho depois? Na verdade, foi assim. Eu dedico, na verdade, muita parte à minha primeira infância, à minha criação. Meus pais realmente educaram bastante nossos 3 filhos. Mas aos 9 anos de idade, meus pais se divorciaram. Então, isso causou uma ruptura muito grande, emocional. Então, desde então, em mim surgiu um certo sentimento de uma parceira, muito cedo para mim. Pensar em alguém, pensar numa futura esposa, assim, muito cedo mesmo. Eu diria entre 10 e 11 anos, na verdade. Olha isso!
Era meio estranho, meio bizarro, parece, né? Ah, não, eu acho Mas lindo. talvez derivou isso, assim, da separação. Talvez surgiu em mim uma certa necessidade de pensar nisso bem mais cedo. Não que eu era maduro para a época, claro que não. Mas isso me levou a pensar com mais seriedade sobre o assunto e pensar a longo prazo. Então, no começo, eu tinha aquela motivação negativa, que era assim, olha, eu quero acertar bem para nunca me divorciar, porque eu sei o que significa um divórcio e como que isso afeta os filhos ou a criança, né? Embora eu tenha tido um legado de caráter e educação muito bom dos meus pais. Só que ao longo dos anos posteriores, Deus ele foi me lapidando aquela motivação, que era muito nobre, querer acertar bem para nunca me divorciar, só que assim, não é bom se você se casar bem para justamente amar outra pessoa de maneira altruísta e acabou, e só ser segundo a minha imagem, como eu amo vocês, entendeu? Então Deus foi ajustando isso. Ele foi aperfeiçoando o teu pensamento com relação a isso. Então, como se fosse um embrião, assim, que surgiu aos 12 anos, mas esse voto foi criando corpo à medida que os meses e anos passaram. Mas como foi o voto? Você disse o que a Deus? Eu comecei, na verdade, não fiz um voto. Um dia eu ajoelhei, Senhor, eu faço um voto de não ficar. Foi, na verdade, um conjunto de valores que eu fui criando à medida que eu falava com Deus, que eu praticava as coisas no dia a dia, me relacionava com as pessoas, ia a acampamentos com os desbravadores, e assim por diante. Eu comecei a sentir uma inclinação para me guardar nesse sentido. Então, aquilo foi se consolidando. Então, depois de alguns meses ou anos, se alguém chegasse para mim e perguntasse, eu falaria qual era o meu pensamento. Que lindo, pastor, ele fala da primeira infância, da educação dos seus pais, é justamente aquilo que nós falávamos na semana passada e que está em Provérbios 31 e Provérbios 4, né? Sim, é exatamente isso que nós captamos aqui na fala do Daniel, que a estrutura familiar, a base familiar é de extrema importância para que haja uma boa formação psicológica, uma boa formação moral, do caráter, do ambiente social, apesar de que o pastor mesmo fala que infelizmente a família teve um conflito e acabou gerando um divórcio nesse conflito, mas as bases familiares foram aplicadas. Então é isso que nós vimos a semana passada, quando nós tratamos de Provérbios 4, o pai ensinando o seu filho, e nós até destacamos que isso vinha de geração, né, porque era o pai ensinando o filho, porque o avô já ensinou o neto, e assim ia passando de geração a geração. E o Provérbios 31 também, a mãe ensinando o seu filho. Então, as bases familiares, elas podem passar por adversidades, podem passar por grandes conflitos, mas se elas forem aplicadas na direção da palavra de Deus, o Espírito Santo vai selar isso no coração da pessoa. Eu acredito que foi isso que aconteceu com o pastor Daniel. Que ótimo. Vamos continuando aqui ouvindo a história do casal e fazendo essas aplicações, trazendo como referência a palavra de Deus. A palavra de Deus dá a direção para os seus relacionamentos. A palavra de Deus dá a luz para que você possa enxergar o que está à tua volta e à volta das pessoas com quem você se relaciona. Claro que podemos errar, porque nós somos infinitamente tacanhos, eu diria, de modo a enxergar o todo que Deus tem para nós. Mas se nós formos um pouco mais dependentes de Deus, um pouco mais atentos à palavra de Deus, nós amenizamos em muito os erros. Tamires, você é muito jovem, quando vocês inclusive se conheceram, há uma diferença de idade considerável entre vocês. Vocês fogem um pouquinho à regra do que nós normalmente aconselhamos que os casais observem. Ele fez um voto, ele tinha uma ideia do que ele queria para o futuro, mas você é muito jovem. Você tinha um pensamento próximo dele nesse sentido? Eu acho assim, como toda garota, eu realmente sonhava em casar, em ter uma família. Só que no contexto, eu estava com 16 anos na época. E eu estava tendo um processo familiar mais difícil, então eu não estava pensando tanto assim. Você estava focado nos estudos, isso, era na família. Uma fase que eu precisava estudar. O meu pai se esforçava muito para pagar a minha escola, então eu tentava tirar notas boas. Então, para mim, eu ia sair dali, eu ia aproveitar todo aquele tempo, fazer uma faculdade e depois pensar nisso. Porque eu estou num contexto social em que hoje em dia se casar é bom quando você está estável, né? Sim.
E então, para mim, era só depois que eu terminasse a faculdade que eu ia conseguir, que eu ia me casar, né? E aí, quando nós nos conhecemos, antes, assim, da gente saber um do outro, ele me recomendou um livro chamado A Batalha de Toda Adolescente. E aí, quando eu li esse livro, ele foi muito importante para mim, porque ele me levou a pensar de um modo que eu não estava pensando, não estava dando tanta atenção, que era questão de como você ser uma jovem perante Deus e no seu namoro, e você namorar só para casar, você procurar o teu companheiro não porque você quer apenas conhecê-lo, mas com a possibilidade de que aquela pessoa provavelmente vai ser a pessoa que vai ficar com você pro resto da vida. E isso é uma coisa muito grande, né? Muito importante. Então, acho que foi assim que eu comecei a pensar. Mas antes disso, eu acho que eu ainda tinha várias coisas, assim, ainda não focava seu pensamento naquilo. Isso. Quando foi que vocês decidiram a namorar? Como foi o namoro de vocês, Daniel? Bom, eu diria que não teve namoro, assim. Não porque não teve tanto tempo, mas no sentido de como a gente gerenciou, né? O namoro, como socialmente nós entendemos, ele traz muitas características que conflitam com a palavra de Deus, na verdade. Na hora de gerenciar mesmo, sabe? Então, quando nós soubemos um do outro, que é uma outra história... vou querer saber ainda uns pedacinhos dessa história. A gente, na verdade, se comprometeu. A gente se comprometeu a conhecer um ou outro inteligentemente e levando a Deus junto. Então, assim, como eu falo comprometeu, já com objetivo em mente, casamento. Então, não, vamos nos conhecer para ver se talvez vai rolar um altar lá para frente. E isso, na verdade, é uma roleta russa. Entender? Porque nós lidamos com pessoas muito diferentes toda hora. Então, quando a gente decide se comprometer com alguém para esse fim, quer dizer que antes de se comprometer, já tem que rolar uma certeza muito grande. Então, é antes de você dizer que está namorando, na verdade. Então, é bem na base, na verdade. Vem na amizade ou vem em outras coisas que vão te dar uma certeza de que você pode agora focar nessa direção junto com uma outra pessoa, porque Deus está guiando e vocês estão sendo responsáveis. Então tá, ele ainda não respondeu a minha pergunta sobre como foi o namoro deles. Ele só está dizendo que o namoro deles não foi um namoro comum, né? Ele ainda vai contar. Ele está dizendo que o namoro deles não foi como o namoro da maioria. Foi um namoro que tem uns detalhes muito interessantes e você vai conhecer ainda no programa de hoje. Pastor, ouvindo a história deles, o que você me diz? Porque assim, vamos combinar um negócio para o pessoal ali de casa entender. Eu estou aqui de apresentadora, você está aqui de stand-by, porque a conversa principal hoje é com eles. Então vai ouvindo, quer pensar alguma coisa, pensa, mas eu já volto com eles, porque a história deles diz muito na prática daquilo que nós falamos durante outros programas, do que eu sempre estou falando no Sem Tabus, e que é uma continuidade da semana passada. Então na semana passada falamos bastante e hoje queremos ouvi-lo. Quer pensar alguma coisa da fala deles? Algo que é muito importante, que a Thames colocou, que a Tamires colocou, e que o pastor Daniel também, né, está frisando, autoconhecimento e objetivo. Isso é muito importante. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas dificuldades, eu sei quais são as minhas características, mas eu também sei qual é o meu objetivo. Eu não estou fazendo as coisas aleatoriamente, simplesmente porque a sociedade me impõe para isso, o meio em que eu convivo é diferente, ou está me levando para fazer algo simplesmente por imposição social. Não você não caiu nessa, né? Quando ele coloca aqui, olha, eu não quero namorar para ficar. Okay. E quando ela coloca, olha, eu quero namorar, mas para um casamento que seja para a vida toda. Né? Então, ele já foge da regra. Ótimo, pastor, lembrar disso. Daniel e Tamires, principalmente o Daniel. Por que eu estou mais voltada para o Daniel? Porque, assim, ele tinha 26 anos quando conheceu a Tamires e ela com 16 anos de idade. Daí você já entende, ele já era pastor, ela era uma estudante. Você imagina a série de necessidades que foi necessário atender, sendo redundante, desculpa aí, só para dizer assim,
considere que é um caso muito cheio de nuances necessárias de serem cuidadas para não incorrer em erros gravíssimos. Né? Um rapaz com 26 anos, uma menina com 16, que foge normalmente daqueles conselhos que nós damos, inclusive aqui no programa. Diferença de idade, um muito mais velho que o outro, como administrar isso. Mas, contudo, todavia, nós estamos falando de uma pessoa ou de duas pessoas que se inclinaram diretamente à palavra de Deus para receber da palavra de Deus luz para que não errassem e um não ferisse o outro. Tá entendendo? Daqui a pouquinho eu vou ver que perguntas você está mandando aqui pra gente. Na sua adolescência, eu imagino, depois de você ter a convicção de que não entraria na vida de outras pessoas e não se permitiria ferir ou ser ferido aleatoriamente, você sofreu pressão. E eu estou imaginando que em alguns momentos você se via até como meio estranho no ninho, assim. Todo mundo entre aspas, né? Fica, beija, é mais comum, namorar, terminar, começa de novo, você não. Como era isso? À medida que o tempo passava, na minha adolescência, início de juventude, ficava um pouco mais difícil. Porque era notório, assim, algumas conversas entre até pessoas que se diziam cristãs, assim, e eram cristãs, na verdade, mas falavam das azarações, as coisas que aconteciam, e eu lá boiando, assim, eu não tenho nenhuma história para contar, mas eu senti uma inclinação para não falar nada. Também não ficar falando com uma presunção, olha, é o seguinte, eu escolhi não ficar, eu sou melhor que vocês, e acabou, né? Então não falava nada na verdade. E às vezes eu saía de fininho, assim, e era melhor para mim. Então teve um momento que ficou difícil, era mais complicado, no ciclo social. Só que depois, a longo prazo, isso voltou como benefícios para mim. Porque também eu era o cara misterioso. Nossa, o Daniel é muito na surdina, né? Ninguém sabe o que acontece com ele, se ele ficou com alguém, namora alguém. Mas também não dava a entender nada. Uhum. Mas, por outro lado, também, em relação à autoafirmação, autoconfiança e autoestima, eram um pouco abalados. Por quê? Hoje, nós homens, na adolescência principalmente, nós sentimos mais homens à medida que nós temos uma certa história para contar em relação às meninas. Exato. Então, e aí? Você é homem de verdade? Mostra que você é homem de verdade. Então, eu tive que buscar muito em Deus essa referência masculina. Você é homem de verdade não porque você tem uma lista de garotos com quem você já se relacionou, mas você é homem de verdade à medida que você protege-se a si mesmo e protege outras garotas de usá-las. Então, isso começou aos poucos a ser lapidado em mim. Não era do nada. Mas eu diria assim que a parte mais importante foi a companhia que eu tive em Deus. Quando eu me converti aos 12 anos de idade, eu vivia num contexto onde estava muita gente, a igreja, a comunidade, foi muito bom para mim. Só que depois de uns 8 meses, nossa família se mudou para uma cidade de Minas com 4.000 habitantes, onde tinha uma igrejinha numa garagem e 3 adolescentes na igreja, das quais eu era um já. Então eu fiquei 1 ano nesse lugar. Então eu não tinha mais aquele fervo de igreja, aquelas coisas, aquelas motivações que um jovem geralmente tem. E foi uma prova muito grande. E eu me lembro que várias vezes eu saía para o meio do mato, assim, entre aspas, nas colinas, nos montes, assim, e falava com Deus. E nisso nasceu uma amizade. Eu realmente fiz de Deus alguém, não era só uma ideia abstrata na minha cabeça. Era alguém de verdade. E eu, pela fé, cria nisso, porque se Deus ele escreveu na palavra dele que ele existia e que ele é meu companheiro, então, na vida real, ele pode ser. Uhum. Então, aquilo ficou tão forte na minha cabeça que, mesmo meio que solitário, nesse aspecto de relacionamento, de ficar, eu tinha nele a companhia. Ele me norteava à medida que eu ficava um pouquinho abalado emocionalmente. Então, assim, eu tive momentos de tristeza, solidão, sofrimento e choro, mas logo vinha a consolação também ao lado de Deus. Ai, gente, que coisa linda, né? Essa dependência absoluta de Deus precisa ser real. Às vezes nós, cristãos que frequentamos igreja, falamos de Bíblia, nós até postamos frases bonitas, promessas bonitas e defendemos a Jesus como se fôssemos, né, os defensores de uma bandeira somente, mas nos falta uma prática mais efetiva,
um acolhimento dessa verdade de maneira tão precisa, tão profunda. Muito bonito ouvir isso. Está gostando do programa de hoje? Eu estou sentindo, eu estou experimentando fazer hoje um programa que eu sei vai ser de grande importância, está sendo muito importante para muitas meninas, muitos meninos, homens e mulheres, os que estão sozinhos, os que estão solitários, os que estão muito tristes e estão buscando em Deus uma resposta. Nós vamos saber logo depois do intervalo como foi que esse casal foi assimilando que Deus estava conduzindo um para o outro. Com diferença de idade, ele já com formação, ela ainda no ensino médio, como foi que a família participou, como foi que a liderança, os pastores o ajudaram, qual foi a participação das outras pessoas em torno disso tudo, como foi o experimentar a palavra de Deus dando a eles a direção para que o risco de estar apaixonado, um gostando muito do outro, né? Apaixonado pelo outro. Não confundir os próprios sentimentos, os próprios desejos com a vontade de Deus. Não sei se vocês já viram, mas provavelmente sim. Pessoas que dizem assim, Deus falou para mim que você é a pessoa que Ele separou para mim. Não, como assim? Você não está entendendo? Você é para mim. Aí a outra pessoa fica assim olhando e diz assim, mas Deus não falou comigo. Deus falou com um e não falou com o outro. Fica uma coisa estranha. Outra coisa que acontece, vamos logo depois do intervalo falar sobre isso também, quero que vocês ajudem com esse tema. Eu orei, jejuei, pedi a Deus, abri a Bíblia, ela estava ali, caiu um texto, a palavra de Deus para mim, e Deus foi guiando, Deus foi dirigindo, e aí eu comecei a namorar. Depois de algum tempo, eu recebo um telefonema e ele diz assim, sabe o que é? Eu me enganei, não era bem assim. Aí a criatura que orou, que pediu, que clamou, que fez a palavra, diz assim, puxa, mas eu fiz tudo, Senhor, tudo, e agora, olha o que me aconteceu, escolhi errado? Onde foi que eu errei? E aí foi o Senhor que errou, onde foi que eu errei? Então essas coisas se confundem bastante a gente, porque nós estamos falando de sentimentos e nossos sentimentos nos confundem muitas vezes. Deixa eu dar uma orientação para você, a revista Família Feliz, que está à sua disposição. Entra no nosso site novotempo.com/consultório, novotempo.com/consultório. Você que acompanha o consultório de família já deve ter me visto mostrar essa revista milhões e milhões de vezes, né? Mas tudo bem, sempre tem gente nova assistindo e a gente não quer que ninguém fique de fora de receber a revista Família Feliz. No site novotempo.com/consultório tem um banner da revista Família Feliz, clica, abre um formulário e você preenche e manda pra gente, nós vamos enviar pra você, tá bom? Depois do intervalo a gente volta conversando mais, sabendo mais, quero ler os seus recadinhos, o que você está achando do programa de hoje. E você, como foi que Deus dirigiu você para o homem que está do seu lado? Você que está namorando, tem certeza que é de Deus? Tem certeza? Sabe o que eu vou pedir para eles contarem depois do intervalo? É que eles só se beijaram depois do casamento. Como foi? Será que foi fácil ou foi difícil? Depois do intervalo a gente volta com você. Até já. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Vamos falando sobre relacionamento. Eu quero lembrar a você que nos últimos dias nós temos acompanhado uma catástrofe assim na região Nordeste, na região Sul do Brasil, com as chuvas que têm provocado transtornos terríveis, desmoronamentos, famílias desabrigadas. E se você tem acompanhado os noticiários, sabe do sofrimento de muitas pessoas nessas regiões que eu citei agora há pouco. E a Igreja Adventista sempre se mobiliza para atender a essas pessoas em momentos tão difíceis assim, é um trabalho contínuo. Mas nós temos a ADRA, um trabalho que é realizado nesses momentos também de catástrofes aqui no Brasil e fora do Brasil, uma agência internacional. E nós estamos, então, chamando você para conhecer o trabalho da ADRA e participar junto com a ADRA no atendimento às famílias necessitadas, que neste momento, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, a situação está terrível, foram 50 horas de chuva ininterruptas. Então, quer nos ajudar, quer ajudar a essas pessoas com o dinheiro, com o aporte financeiro? Visita então o site da ADRA, adra.com.br, e você vai descobrir como fazer. Ali você encontra a conta que você pode utilizar
para então fazer a sua ajuda e vai ser muito bem-vindo, vai ser de espírito cristão fazer dessa maneira. adra.com.br, tudo bem? Vamos continuando aqui o nosso programa, hoje conversando com o pastor Daniel Lemos, a Tamires Lemos e também a presença do pastor Ivan Fidelis. Eles estão contando um pouquinho da história deles, de como eles se conheceram, de como ele acertou com Deus, de que gostaria que Deus orientasse o seu caminho para não errar, não ferir, não machucar, não namorar por namorar. Pastor Daniel, como foi que você conheceu a Tamires? Como foi que você percebeu que chegou a hora e que ela era a mulher da sua vida? Eu conheci no meu primeiro ano de ministério, na cidade de Taubaté, Tremembé, e ao longo de algumas semanas, normal, assim, era alguém que se distinguia das pessoas, assim, só que na minha vida, assim, outras pessoas também se destacaram e nada rolou. Então, no caso dela, uma impressão muito forte começou a acontecer. Só que aí vem a questão do nosso coraçãozinho que engana a gente, né? E eu diria mais ou menos assim, se você, durante a noite, você ligar uma lanterna, você vai conseguir extrair uma hora de um relógio solar. É só você manipular a luz. Só que a fonte de luz está manipulada, então você nunca saberá qual é a hora certa. E eu aprendi que realmente a fonte de luz é a que mais importa. Aí você vai saber, essa é a hora certa, entende? Então você tem que ficar ligado bastante na fonte da luz. De onde que vem? Do seu coração? Vem de Deus mesmo? Mas como saber se é de Deus? Realmente é muito relativo isso, de fato. Só que se a gente se preocupa com isso, ora a respeito disso, lê a respeito disso, meus melhores amigos foram os livros, e bons livros, você começa a ver que existem parâmetros sólidos em que se confiar. Qual foi a equação bíblica para você? Foram 2 versos que me ajudaram bastante, e principalmente no período de faculdade. Primeiro é de Jeremias 17:9, que fala que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não dá para confiar no nosso coração humano mesmo, depois do pecado. E a outra é João 16:13, fala sobre o Espírito da Verdade, que nos guiará a toda a verdade. Então eu pensava, bom, se eu tiver Deus, se eu tiver o Espírito Santo, naturalmente Ele me guiará a toda a verdade. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar preocupando com o meu coração, porque eu posso simular uma verdade, eu posso simular um Deus para quem eu adoro, um Deus que se adequa à minha realidade, aos meus desejos. E aí a gente vem a esse aspecto, a gente fala muito de Deus, arvora a Deus para o nosso relacionamento, nossas decisões. Não, foi Deus que falou, foi Deus que colocou isso no meu coração, etc. Meio que para tentar colocar uma autoridade no peso da decisão. Mas isso junto assim, essa equação me ajudou bastante a ver que essa impressão que comecei a ter por ela não era natural. Porque ao longo da minha adolescência, juventude, aconteciam coisas assim, em relação à possibilidade de namorar alguém, etc. E eu levava o assunto para Deus, sempre para Deus, né? Mas assim, eu não gostaria de mostrar assim que eu fui perfeito. Na verdade, não. Tive minhas lutas. Na verdade, na parte física, assim, foi muito complicado. Eu tinha vontade de ficar. Eu tinha meus desejos naturais, como rapaz, tudo igual. Só que eu tentava só ter o domínio próprio, assim. Não era tão fácil. Antes de me casar, eu tive um namoro que me ensinou muito. Então, assim, isso tudo me ajudou a adquirir experiência também, me conhecer melhor, para saber de onde que vinha a fonte de luz desse meu sentimento. Vinha de uma lanterna mesmo, que eu estava tentando, assim, agora já estou formado, quero casar logo com o pastor, não aguento mais esse negócio, não aguento mais me segurar. Não era eu ficava estudando muito, será que a minha motivação é por causa disso? Então, quando você fica se perguntando demais, se você é honesto, você sabe quando não é de verdade e quando é de verdade. E essas impressões começaram a ser muito distintas. Não era uma paixonete, era uma coisa assim, presta atenção nela, Daniel, presta atenção nela. E eu prestei atenção nela. Era uma impressão. Pastor? É muito importante que as pessoas não comecem a fazer bibliomancia, né? Verdade. Pega a Bíblia e começa a abrir texto
e aí sem racionalidade, e aí eles vão para o Salmo 46 e olham lá, aquietai-vos que eu sou Deus. Ele fala, agora é hora de esperar. E depois ele vai no Evangelho de João e fala, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e daí o primeiro que aparece ele pega. Né? Então ele não pode fazer isso com a Bíblia. Deus é um ser racional, e ele espera que nós sejamos seres racionais também. As tentações que aparecem nas nossas vidas e os problemas que são gerados a partir dela, na sua forma geral, ele vem e acontece por causa da irracionalidade. Eu não parei para pensar nas consequências. Eu não parei para pensar na direção de Deus, na motivação pessoal para estar cometendo aquele ato, agindo daquela forma, falando daquela maneira. Então, essa maneira inconsequente que as pessoas têm de lidar uns com os outros e de lidar com si mesmo é muito complexo diante de Deus. Deus deixou parâmetros na palavra dele para que nós pudéssemos seguir a nossa vida de maneira racional. Quando o pastor Daniel ele coloca a respeito das dificuldades dele como homem, a dificuldade dele com relação à sociedade, a pressão e a influência social na sua adolescência. Sofreu bullying, né, pastor? Sofreu um certo bullying, assim. Sim, mas todo mundo sem braço, assim. E até esse questionamento, né? Será que ele é tão homem assim de verdade? Porque tudo isso faz parte da pressão social. Ele volta exatamente ao versículo de Provérbios 31, que fala, não dê às mulheres a tua força. Ou seja, quem cair nessa é porque é fraco. Ui! Forte, né? Muito bom. Muito bom ter a palavra de Deus como lâmpada que de fato é luz para os nossos pés. Amados, agora há pouco eu falava a respeito da ADRA, que há todo um movimento em torno daquelas catástrofes, dos momentos difíceis, das calamidades naturais que acontecem. A ADRA, que é uma agência de recursos, é uma agência internacional da Igreja Adventista, está presente em todo o mundo. Neste momento está atuando precisamente na região sul e na região nordeste, nos lugares atingidos pelas chuvas, como eu disse a vocês agora há pouco, e você deve estar acompanhando nos noticiários. O site da ADRA, onde tem a conta para você ajudar financeiramente, e logicamente você está ajudando não a ADRA, mas fazendo com que a ADRA seja um meio para abençoar, para ajudar as pessoas envolvidas neste momento com perdas de casa, perdas de coisas, pessoas que estão sofrendo neste momento sem teto, sem roupa, sem comida. O endereço é adra.org.br. Eu disse adra.com.br, mas não, é adra.org.br. Tudo bem? Anota aí, visita o site e ajuda a quem está precisando neste momento da nossa força, da nossa ajuda de maneira prática. adra.org.br. Tamires, agora é sua vez. Como você se descobriu gostando do pastor Daniel? Bem, foi uma surpresa para mim quando eu comecei a gostar dele. E foi bem difícil, porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Eu cheguei a jejuar 3 dias para pedir para Deus me ajudar, porque estava errado. Eu estava gostando de alguém que eu não podia gostar. E uma coisa bem interessante foi que a minha avó, ela, um dia, dentro do carro, chegou, virou para mim, eu não tinha falado para ninguém. Ninguém sabia? Ninguém. Só você e Deus. Não tinha contado para ninguém. E ela chegou e falou que... Ela chegou para mim e falou, olha, você tá gostando do pastor Daniel, não tá? Aí na hora, né, a avó conhece a gente, me criou, aí eu contei que tava, aí eu falei, mas não pode, não vai dar, ele é pastor, ele é mais velho, não vai lá, isso é uma coisa que é impossível. Tá errado tá isso, errado vó. isso. E eu orei muito e... Aí foi mais assim, né, até que nessa semana que eu jejuei,
ele teve o concílio. Daí ele até me ajuda a contar a parte dele agora. Você estava jejuando no seu canto, quietinha, ele não sabia de Não nada, sabia de vocês não nada. tinham contato além do social ali no lugar onde vocês conviviam, ele como pastor e você como aluna naquele lugar. E até era bem pouco o contato, a gente não conversava. Não tinha uma amizade, nada disso? Não, era bem... Ok, aí você começou a jejuar, Senhor, tira esse homem do meu pensamento, misericórdia, Pai, me salva. E você, no seu canto? Na mesma semana, eu fui para Foz do Iguaçu num concílio, durei mais ou menos 10 dias ao todo. E eu decidi, então, eu vou estar longe do contexto onde eu haveria, longe do contexto onde eu estaria talvez sendo contaminado por um momento. Porque então, você também já estava gostando dela. Já estava essas impressões. E eu as comecei a impressões, sentir assim, puxa, claro. estou gostando dela. E aí eu resolvi esses 10 dias orar a Deus para me tirar também. Aí só queria abrir um parênteses, porque antes dele ir para esse concílio, ele me viu chorando. E como ele era pastor, né? Ele me viu, assim, vou ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Quando ele conversou, eu meio que... né, desconversei. eu falei mais do contexto familiar, que estava sofrendo também. E ele meio que conseguiu arrancar que realmente eu estava gostando de alguém. Mas eu falei, não, mas está errado e tal. Daí ele, tá errado por quê? É pecado? O que é? E eu falei, não sei, mas é uma coisa que vai passar, é bem rapidinho e tal. E aí... E aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, como se fosse uma coisa latejando. E aproveitei esses 10 dias, então, para orar. Não para que Deus tirasse de mim, mas eu falei, Senhor, olha a situação, Senhor. É difícil, é complicado, é fora da caixinha. Então, olha o desafio que eu tenho pela frente, se isso for de Ti mesmo. Então, por favor, me confirma se vem de Ti mesmo, se não é coisa do meu coração. Eu estou longe do contexto, vou estar aqui, né, nesse concílio, no hotel. Então, eu quero que o Senhor fale para mim. Eu lia, eu meditava sobre isso. Esses 10 dias, para mim, ao fim dos 10 dias, veio uma impressão muito forte, assim, de voltar para Taubaté para conversar com ela. Conversa com ela e arranca. Arranca o que está acontecendo com ela. E eu só senti uma impressão nesse sentido, assim, não foi uma voz, não foi uma coisa assim, não foi um sonho, nem uma visão, mas uma coisa muito forte de voltar e conversar com ela e aquele negócio que está acontecendo com ela tinha a ver comigo, uma coisa muito forte. Eu falei, não é possível. E aí eu voltei e fiz isso. No dia seguinte, quando voltei, chamei para conversar comigo. E aí onde eu tentei falar com ela, durante 1 hora de conversa, ela não soltava nada, assim, caixa forte, não dava. E aí eu pedi para um momento, vou beber uma água, já volto. Então saí da minha sala e nesse caminho eu falei, Senhor, tiro no pé, porque ela não falou nada, e aí, o que eu faço agora? E aí vem uma impressão assim de, então fala você, chuta o que está acontecendo nela, mas você fala. Né? E aí? E eu, na hora que ele saiu da sala, eu orei a Deus e falei que se era para ele descobrir, não ia ser da minha boca, porque eu não ia falar. Eu não ia contar que eu estava gostando dele. E daí eu resolvi assim, à medida que eu voltasse para minha sala, se ninguém me abordasse no pátio, no lugar que eu trabalhava, assim, ninguém me interrompesse assim, eu ia falar. E nada assim aconteceu, eu voltei para a sala. Aí eu falei para ela assim, você não vai falar mesmo nada, né? Ela falou, não. Então eu falei, posso falar? Então o que está acontecendo com você? Ela, ok. E nesse momento eu corria um risco muito grande, até talvez ético, assim, né? De talvez ofendê-la. Mas eu falei. Então, aí o que as pessoas perguntam, né? O que você falou para ela? É isso que eu vou perguntar. Aí eu falei o seguinte, Tamires, eu acho que você está gostando de mim. Ai, que medo! Só essa frase. Mas não com presunção, não por causa de mim, mas é o que eu senti na hora de falar para ela. Sim, sim. E ela ficou pálida, assim, branca, e ela só meneou a cabeça, sim. Só que naquele momento nossa, lascou tudo. Só que naquele momento eu podia me preservar. Assim, só falar, olha, ora sobre isso, tal, e depois eu processar a informação. Mas minha impressão muito forte, agora, fala a tua parte. Fala a tua parte, não deixa quieto, não. E aí eu falei, puxa, aí eu falei para ela, olha, não contei minha história de vida, mas falei o que estava acontecendo desde o início do ano até então, desde quando eu a conheci, das impressões, das minhas orações que eu fiz e tudo mais. E quando eu terminei e contei de mim para com ela estava transparente já. Mas foi um momento meio que engraçado também, porque sabe aquele momento onde ninguém sabe o que falar depois? Claro. Então ficou aquele silêncio lá e vamos orar. A única coisa que a gente fez foi orar
e resolvemos realmente orar sobre o assunto de maneira intercessora, mas não assim ao léu, assim, de maneira vã, para fazer 3 coisas. Primeiro, para Deus confirmar de fato que aquilo que ela estava sentindo e eu estava sentindo era dele de fato. A segunda fase de oração era se Deus confirmasse para a gente aceitar, porque seria um desafio. Sim. Para a gente, como a gente lidaria com isso. E depois da aceitação mesmo, do plano de Deus, de como nós gerenciaríamos isso, de maneira responsável e também ao lado dele, né? E quando nós vamos fazer isso, a gente fez um compromisso assim de tomarmos muito cuidado e nos encontrarmos sozinhos, em qualquer contexto. Então, assim, era só via computador mesmo, internet. Então, não tinha essa. Não tinha essa de ficar sozinho? Não tinha... Porque a gente tinha que cuidar muito com a aparência do mal. A gente tinha que cuidar muito com o que os outros poderiam pensar, mesmo no nível muito inocente, sabe? Mesmo num parque, longe um do outro, conversando, a gente não queria. Mas também não em secreto também, que seria igualmente errado. Claro. Então, era só via e-mail mesmo, conversas na internet. E a gente devia orar e autorizava um ao outro. Pastor, já volto aí para vocês. Pastor, o que estás pensando? Então, sim, o que eles reforçam muito, e é bonito nós olharmos para isso, é o versículo 30 de Provérbios 31. Né, que ele fala assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. E como o texto é dualístico, como eu coloquei, né, então daria a mesma coisa: enganosa é a graça e vã a formosura, mas o homem que teme ao Senhor, este será louvado. E é exatamente isso que eles procuraram em primeiro lugar. Procurar a Deus, procurar a direção do Espírito Santo, a impressão de Deus na vida dele, na vida dela, e observar se de fato o que eles estavam sentindo era algo vindo de Deus que comprometeria um ao outro para uma vida inteira de compartilhamento junto desse amor. Sem olhar a graça ou a formosura, mas sem olhar se ele era o pastor, né? Aliás, isso, como ela colocou, era até uma barreira no início. Também era uma barreira para ele, porque a questão ética de um pastor estar namorando a ovelha é muito complicado. Então, aquilo que poderia parecer uma vantagem torna-se uma barreira. E aí só mesmo com o discernimento da direção de Deus é que tudo isso pode se resolver. E foi isso que eles buscaram e acertaram nessa busca. Graças a Deus. Como foi o gerenciamento desse namoro, Tamires? Eu estou poupando um pouquinho a Tamires, porque ela disse que é mais tímida, mas fala lindamente. Então tá, o gerenciamento desse namoro, como foi? Como foi que vocês planejaram? Antes da gente, quando a gente já estava sabendo um do outro nesse período de oração, depois que eu havia lido o livro da garota, eu li a batalha de todo adolescente, da parte do menino. E ficou muito forte para mim o fato da gente ter que cuidar, porque a batalha da mulher tem a parte física, mas é muito maior emocional, né? A bagagem que a gente carrega e tudo mais. E do homem, tem uma batalha muito forte hormonal, então é nosso dever como meninas, como namoradas, como companheiras, é um compromisso nosso a gente cuidar disso. A gente tem que cuidar. E por ele ter sido sincero comigo e por a gente estar se gostando muito, sabendo que Deus queria que a gente ficasse juntos, a gente tomava esse cuidado. A gente só começou a namorar depois que ele conversou com os superiores dele, mas ainda assim era um namoro que a gente tomava muito cuidado com relação a essas coisas. E o gerenciamento foi também tudo combinado, conversado. Vocês conversavam muito. Quando você diz assim, pastora, a gente conversava mais por e-mail, mais por mensagem, tudo fazia parte do plano de vocês. Vocês poderiam dizer que vocês tiveram um tempo considerável para se conhecer? As conversas de vocês eram conversas para se conhecer? E o fato de vocês evitarem o contato físico, o beijo, os carinhos, as carícias, que muitas vezes assumem um lugar muito importante no relacionamento entre um rapaz e uma moça, facilitou para que vocês considerassem mais aquilo que realmente era mais importante?
Bom, até tudo ser levado a cabo, assim, esses 3 períodos, confirmação, citação e gerenciamento, foi um período de semanas, assim, sabe? Então, no nosso caso, como foi meio que atípico, não foi assim, olha, a gente está se gostando, vamos namorar? Então, não foi assim. E pode ser que aconteça com outras pessoas, tá? Mas na verdade não aconteceu. Só que no nosso caso tinha uma barreira social, assim, a gente não podia pisar na bola, mas também não queria que talvez alguém dissesse, olha, por isso que ela ia na sala dele toda hora, por isso que eles conversavam muito. Então, a gente tinha que manter essa distância, assim, física. Então, já começamos um compromisso de namoro muito antes, quando a gente soube um do outro, na verdade. A gente aceitou, quando a gente aceitou nessa fase segunda, já começou o namoro lá, né? Por quê? Porque em nós dois houve compromisso inteligente com Deus de conhecer um ao outro para um objetivo específico, que era o casamento. Ou seja, isso é namoro, na verdade. Não precisou de beijo, não precisou de nada, de mãos dadas, assim. Então, nossas conversas eram bem direcionadas. Elas tinham o foco de conhecer um melhor um ao outro, no caso, só que também na parte de gerenciamento. Então, aí veio a parte das nossas famílias, veio a parte do trabalho. Então, com todo esse bojo, assim, esse pacote... A família apoiou? A família apoiou. Os pais, os seus pais, os pais dela, principalmente a sua família. Você, uma menina ainda no ensino médio, mas sua família entendeu? Sim, não que tenha sido fácil. Claro. Minha mãe, por exemplo, chorou quando a gente contou. E para o meu pai foi uma surpresa muito grande, mas depois disso tudo, eles apoiaram muito. Porque ambos já tinham uma bagagem de relacionamento. E quando me viram e conheceram Daniel, por mais que tenha sido pouco, e tudo bem rápido, viram já que ele era bem transparente, o caráter dele, o jeito dele ser, via que a gente se dava bem. Então, eles apoiaram por isso, sabe? Viram o futuro. Então, teve um apoio, sim. Ai, que medo. Faltam 5 minutos para o final do programa e eu preciso que o pastor Ivan fale o que ele tem que falar, mas eu não posso esquecer da seguinte pergunta. Contando a história de vocês, pode gerar ali do outro lado quem está nos acompanhando e meio que desatento em alguma situação, algum detalhe dessa história, pode confundir a história de vocês, porque a história de vocês tem muitos riscos, né? Então nós não podemos aqui deixar passar batido de considerar isso. É uma história que tem uma série de riscos, mas ela é muito válida no que diz respeito à confiança de vocês na direção do que a palavra de Deus ensina foi absoluta. Tudo mais na história deles pode ser bem diferente da sua história, tá? O contexto de vida social, etc., família, nananã. Mas o que não pode perder de vista na história dele, nem na sua, nem na minha, de nenhum de nós, é o assim diz o Senhor. Aí quando eu pergunto para ela, sua família apoiou? Apoiou. Foi uma surpresa? Foi. Era uma menina, né? Foi uma surpresa? Foi. A liderança, os seus pastores. Mas aí que entra. Pediram conselhos? Sim. Os conselhos foram favoráveis? Sim. Vocês foram ajudados por pessoas mais maduras, por pessoas de coerência na fé? Sim. Na verdade, quando a gente foi buscar conselhos, então assim... havia conselhos também de pessoas maduras, de pastores também, no sentido de muita cautela, claro. etc. Isso era bom no sentido de que fazia a gente pesar mais a nossa decisão, né? O nosso caminho que a gente ia trilhar. Então tinha uma utilidade muito grande, porque, puxa, então realmente tudo estava em jogo, na verdade, para a gente. Então isso também contribuía. Mas uma outra equaçãozinha que a gente fez assim é que, à medida que as pessoas conheciam mais intimamente a nossa vida, o nosso caráter, a nossa história, ou ela, ou a mim, o suporte era total. Tanto até alguns amigos que me conheciam de longa data, assim, não conheciam ela, para falar, Daniel, você escolheu para casar e não conheço ela, mas certeza que é mulher virtuosa, assim. Porque para Daniel escolher, bicho, que isso. Então era mais ou menos isso, mas sempre com a ajuda de pessoas da família e pessoas que eu escolhi a dedo para mentorear também, né? Perfeito. Outra coisa que eu não posso deixar passar, que vocês digam pra gente, é assim, você tinha uma experiência muito real e diária com Jesus, e você também.
Você me contou, não vai dar tempo de a gente relatar tudo agora, mas assim, você disse para mim, quando nós planejávamos esse programa, de que você aprendeu na história de Simeão, de quando ele viu o menino Jesus com os seus pais sendo apresentado no templo, ele reconheceu que aquele era o Messias, não porque ele era um velho maluco e ali, eu acho que é ele, que ficou confuso e empolgado demais e não é ele. Não, ele tinha uma caminhada e no dia em que ele viu a Jesus, o Espírito Santo diz para ele, é ele o Messias. Aconteceu algo próximo disso quando vocês se conheceram? O Espírito Santo confirmar aquela tua expectativa? É por aí? Isso. Eu sou pastor de jovens, então aconselho jovens. Desde que eu sou pastor, eu nunca aconselhei nenhum jovem pessoalmente ou em público talvez a fazer o que a gente fez, mas eu aconselho assim o básico, faz tempo, cautela, nesse sentido. A gente é exceção, não porque a gente arvorou para nós mesmos exceção, ela simplesmente aconteceu. Então esse é um ponto que eu gosto de colocar sempre, assim, quando a gente conta a nossa história. Agora, quanto a Simeão, foi mais ou menos o seguinte, o conceito que tinham do Messias era muito diferente da época. E Simeão, ele não estava no clichê, ele sabia que o Messias era de acordo com a Bíblia. Então Deus, ele preparou eu com experiências igual Simeão, para que eu reconhecesse nela a pessoa escolhida. Então foi um conjunto de experiências que Deus me levou antes, mas não no momento. Ou seja, você não buscou a Deus só para entender se a Tamires era para você. Você era um homem que buscava a Deus constantemente. Pastor Ivan. As possíveis dificuldades que eles tiveram foram supridas pela palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Amém. E é isso o que deveria transformar a exceção em regra. Né? Essa deveria ser a regra, a condução do Espírito Santo, porque apesar de que eles tiveram pouco tempo entre namoro, noivado e casamento, mas eles tiveram um grande tempo de preparo e de relação e de comunhão com Deus. Perfeito. E daí para frente, agora se cumpre a palavra de Deus, né? Alegra-te com a mulher da tua mocidade. E não troquem esse versículo, alegra-te com a mulher mais moça, não é isso, não. Não. Né? É com a mulher da tua mocidade. Isso é bênção de Deus para vocês. Lindo. Muito obrigada, pastor Ivan. Cumprimos direitinho, né, o que combinamos. Você iria falar pouco para nós ouvirmos mais, mas todas as suas considerações foram de grande importância. Obrigada pela semana passada, obrigada por hoje e a gente volta aqui outras vezes, né? Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Acompanhada da sua amada Ivone, um beijo para você, Ivone. Casal lindo, obrigada, pastor Daniel. Um abraço para aquela igreja linda lá de Curitiba, onde você é pastor, a igreja central de Curitiba, né? Um abraço a todos os jovens de lá também e também para nossa família. Perfeito. Tami, muito obrigada. Que isso, obrigada de novo. Deus te abençoe. Amém. Amém. Você de casa, guarda no seu coração a direção de Deus, a palavra de Deus. Esta é a luz, este é o caminho. Você acha que Deus revelou no seu coração, é este o homem, é esta mulher, mas os seus pais estão dizendo que não? Opa, a palavra de Deus diz que eu devo considerar os meus pais, principalmente se eles estão em Deus, principalmente se eles têm juízo. Você está considerando mais a sua paixão, seus desejos, suas vontades? Ou você pode colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus, a palavra de Deus, contrarie os meus desejos? Eu digo para você uma coisa, sem medo de errar, considere em primeiro lugar buscar a Deus, considere em primeiro lugar obedecer a Deus e agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até a semana que vem.